O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Na tarde de hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: uma igreja que caminha bem. Nós recebemos aqui na igreja muitas perguntas: será que eu estou numa igreja saudável? Eu estou longe da IPP, será que a igreja que eu me encontro é uma igreja saudável? Como encontrar uma igreja saudável? Como avaliar se eu estou numa igreja saudável? O apóstolo Paulo vai nos trazer aqui alguns princípios, eu quero compartilhar com vocês nessa tarde. Leiamos Tito 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, e a serem a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar, meus irmãos. Pai santo, Pai querido, nós lemos a tua palavra, Pai, e rogamos ao Senhor que fales ao nosso coração. Se o teu Santo Espírito não nos iluminar, este sermão será apenas mera informação, Pai. Mas sabemos, ó Deus, que a exposição da tua palavra não é mera informação, é palavra do Senhor revelada a nós, palavra que nos orienta, palavra que nos dirige quanto às nossas decisões, quanto às nossas escolhas na vida, Pai. Que o Senhor venha falar conosco nessa tarde e que saiamos daqui alimentados com a tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Irmãos queridos, vivemos numa época de muitas informações. Nós somos bombardeados constantemente com informações. Há estudiosos que dizem que no meio digital nós estamos na época da hiperinformação. É tanta informação, é tanta imagem, é tanta coisa no meio digital. E se você for olhar para o ambiente religioso, você percebe que a coisa não está muito diferente. As pessoas são bombardeadas diariamente com informações, com mensagens. Sabemos muito bem que há pessoas sendo enganadas com mensagens que não têm nada a ver com a palavra de Deus, com heresias, com mensagens antropocêntricas, com misticismos, com trevas espirituais. Há muita confusão. Talvez aquilo que é óbvio para você, porque você entendeu a palavra de Deus, você compreendeu,
não seja óbvio para todos no nosso cenário brasileiro hoje. E também há uma realidade que me preocupa, meus irmãos, de pessoas que consomem bons conteúdos nas redes sociais, pessoas que sabem muito bem onde encontrar um bom conteúdo, consomem aí os conteúdos como do pastor Arivaldo, do pastor Hernandes, mas são pessoas que vivem um cristianismo teórico, sabem muito bem de teologia, mas não experimentaram da graça do Senhor Jesus. E eu falo isso porque Paulo vai instruir Tito sobre como resolver problemas no interior da igreja. Havia muita confusão, nós não tínhamos o meio digital ali, mas havia uma série de confusões, e Tito, o jovem pastor, estava ali na ilha grega de Creta. Ele havia sido enviado pelo apóstolo Paulo para resolver essas confusões. Para nós entendermos o livro de Tito, precisamos entender quem era Tito. Tito, ele era um jovem pastor grego, amigo e parceiro missionário do apóstolo Paulo. Tito acompanhou Paulo em diversas viagens missionárias, acompanhou Paulo em Jerusalém. Tito era um jovem de confiança do apóstolo Paulo. Se você estudar a primeira carta de Coríntios, você vai ver que Tito estava lá ajudando Paulo a resolver os problemas naquela igreja. Enquanto Timóteo, que era outro jovem pastor, enquanto ele trabalhava na igreja de Éfeso, Tito passou a cooperar na ilha grega de Creta. E Tito precisava de encorajamento, porque os problemas eram diversos, eram intensos. Pense comigo, se você fosse um pastor, tivesse que enfrentar uma igreja problemática, como é que você resolveria os problemas? Quais eram os problemas que aquela igreja enfrentava? Você vê falsos mestres, pessoas que entravam dentro da igreja para ensinar que não era somente a graça do Senhor Jesus, você deveria cumprir rituais cerimoniais da lei judaica para você ser aceito por Deus. Você tinha ali em Creta pessoas que exploravam a fé para enriquecimento próprio, pessoas que usavam da fé para ganhar dinheiro. Você vê no interior daquela igreja em Creta pessoas que banalizavam a graça de Deus, dizendo o seguinte: se Jesus nos salvou, então eu posso viver do jeito que eu quero. E havia pessoas ali no interior da igreja vivendo uma vida totalmente libertina, sem se preocupar com aquilo que agrada ou não a Deus. E Tito pegou a bucha, foi enviado para resolver esses problemas. Eu acredito que diante dos problemas nós desanimamos, é ou não é? Quando a gente está cheio de problema para resolver, você pensa: por onde eu vou começar? E Paulo, que era um pastor mais maduro, ele vai aconselhar, ele vai tratar aqui de uma carta pastoral, orientando Tito sobre como resolver esses problemas. E para a gente entender a carta de Tito, você deve olhar aqui para o verso 8 de Tito capítulo 3. Por quê? Porque o grande tema de Tito é a prática das boas obras. Alguém que foi alcançado por Deus, alguém que foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, essa pessoa irá praticar boas obras. A nossa fé, ela redunda em boas obras. Vamos ler juntos? Tito 3:8? Vamos lá. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. E aqui no capítulo 1, Paulo ele vai falar sobre a organização da igreja em Creta. Uma igreja saudável, ela precisa de uma organização. É uma igreja que deve pregar fielmente a palavra de Deus. Você vê isso no capítulo 1. Uma igreja que deve ordenar presbíteros qualificados. Então Paulo coloca ali as qualificações. Esses presbíteros devem pastorear o rebanho de Deus e calar falsos mestres. No capítulo 2 e no capítulo 3, Paulo fala do proceder cristão, como uma pessoa que foi alcançada pela graça do Senhor Jesus, como é que ela vive. Então Paulo ele traz instruções práticas. Eu encorajo você a ler e a reler
as cartas chamadas de pastorais, 1ª, 2ª Timóteo, a carta de Tito, porque são cartas práticas. Como que é o cristianismo na prática, no meu trabalho, no meu relacionamento familiar? Paulo trata dessas questões aqui na carta de Tito. Eu quero agora que você volte para Tito capítulo 2, porque a primeira marca de uma igreja que caminha bem é que essa igreja não tolera falsos ensinos. Veja no verso 1: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, como eu já disse a vocês, a igreja de Creta, da ilha grega de Creta, estava enfrentando grandes problemas. Inclusive, as heresias adentravam a igreja. E Paulo nos ensina sobre a importância de perseverarmos na sã doutrina, no ensino das Escrituras. Nós precisamos, irmãos, nos conscientizar do seguinte aspecto: da mesma maneira que um vírus, ele afeta a saúde do corpo humano, os falsos mestres, os falsos ensinos, eles podem adoecer uma igreja. Isso não é novidade. Há igrejas que começaram bem, comunidades locais que começaram super bem, mas se afastaram da palavra de Deus, se afastaram da sã doutrina. Então Paulo está dizendo aqui para Tito: Tito, você precisa perseverar na sã doutrina, ensinar aquilo que é consistente às Escrituras Sagradas. Se a gente olhar para a história, você vai ver que, por exemplo, lá no século XVI, havia um distanciamento enorme das Escrituras Sagradas por parte da igreja. E Deus usou os reformadores, usou, por exemplo, Martinho Lutero, que afixou 95 teses na catedral de Wittenberg, dizendo que a Escritura tem autoridade final. Naquela época se acreditava o seguinte: a tradição da igreja está acima da palavra de Deus. Quem tem autoridade final não é a palavra, é o líder religioso. E Lutero, ele vai dizer: não, a palavra de Deus tem autoridade final sobre qualquer assunto. Está com dúvida na igreja? Vamos recorrer à palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina? Palavra de Deus que é revelada a nós, e ela tem autoridade final sobre qualquer assunto. Então, Tito deveria combater as heresias com a sã doutrina. O segundo aspecto que eu aprendo aqui é que uma igreja que caminha bem, uma igreja saudável, é uma igreja que experimentou os efeitos da graça do Senhor Jesus. Vá aqui para o versículo 11. Paulo vai falar: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Manifestar aqui no grego é epifania. Paulo está dizendo: a graça de Deus é uma ação sobrenatural da parte do Senhor. Não teve ação nossa, é ação de Deus, ela se manifestou salvadora. E a graça do Senhor Jesus, ela tem consequências para a vida do crente. E Paulo trabalha 3 consequências aqui. Primeiro, a graça do Senhor Jesus, ela é uma pedagoga. Veja no verso 12: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O que Paulo está falando? Se eu sou uma pessoa que foi alcançada pela graça do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus me conduz a uma vida em que eu vou fugir das paixões mundanas. E paixões mundanas aqui tem a ver com desejos pecaminosos. Em outras palavras, se eu fui alcançado pela graça do Senhor Jesus, eu vou amar aquilo que Deus ama, e eu vou odiar aquilo que Deus odeia. Por isso que não faz sentido aquelas pessoas naquela época ensinarem uma graça barata: Jesus nos salvou, agora eu posso viver do jeito que eu quero, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, a graça do Senhor Jesus nos educa a fugir das paixões do mundo. Agora, em segundo lugar, veja aqui que a graça do Senhor Jesus, ela tem um outro efeito, o efeito de nos fazer olhar para o futuro com esperança, com paciência. Olha aqui no verso 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus.
Paulo está encorajando Tito aqui com a esperança bendita, trazendo aqui, em outras palavras, Paulo está falando: olha, Tito, está difícil aí nessa igreja? Tem muito problema? Tem, mas calma, os problemas são só aqui nessa vida, porque o que nos aguarda é a bendita esperança. Eu quero dizer para você, meu irmão, você que está sofrendo, você que está se sentindo na luta: nossa, pastor, está difícil, parece que o momento que eu estou vivendo é muito difícil. Eu quero dizer para você que na vida do crente, o sofrimento, ele é muito pequeno, comparado à eternidade que nós temos com Deus. Todo sofrimento, meu irmão e minha irmã, terá um ponto final na sua vida, e nós estaremos com o Senhor Jesus, reinando com Ele, para todo sempre. Então, como que eu devo viver hoje? Eu vivo hoje com os olhos na eternidade. Está doendo, está sofrendo, e às vezes dói mesmo, às vezes a notícia de uma doença, às vezes é um desemprego, dói mesmo, eu sei que dói, mas meus irmãos, nós temos uma esperança real e verdadeira, que é o Senhor Jesus. Reinaremos com Ele por toda a eternidade. Agora tem um último efeito da graça do Senhor Jesus, que eu quero mencionar aqui, que a graça do Senhor Jesus nos traz purificação. Veja o verso 14: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Paulo está dizendo que a graça do Senhor Jesus nos conduz à purificação. Paulo ele fala do conceito de redenção. O que é redenção? Eu estava numa condição de trevas, de escravidão, e eu fui retirado dessa condição de trevas, agora eu estou na luz. Paulo está usando termos aqui do Antigo Testamento. Você vê o contexto, o conceito de redenção durante o Antigo Testamento. Por exemplo, quando Deus tira o seu povo ali da escravidão do Egito e leva para a terra prometida, isso é um conceito de redenção. Se você olhar para Colossenses capítulo 1, dos versos 13 e 14, vai dizer que Jesus Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então alguém que foi alcançado pelo Senhor Jesus, ela vai viver uma vida de santidade. A graça do Senhor Jesus nos conduz à santificação, à pureza. A graça do Senhor Jesus nos faz termos um caráter transformado. O Espírito Santo habita em nós e nos conforma à imagem de Jesus Cristo. Então, se você hoje vive uma vida nova, uma vida diferente, é por causa dele, da ação dele. É o efeito da graça do Senhor Jesus. Irmão, preste atenção que Paulo, ele estava falando de algo que ele havia experimentado. Quando Paulo fala da graça do Senhor Jesus, ele não está falando de algo teórico, que alguém falou para ele e ele está registrando. Não, ele experimentou de fato a graça do Senhor Jesus. Se você olhar no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê a conversão de Paulo, que era fariseu de fariseus, que não queria saber do Senhor Jesus, que perseguia a igreja, mas o Jesus Cristo ressurreto o encontrou, o salvou, e Paulo, de perseguidor, passou a ser um missionário, um plantador de igrejas, um grande líder da igreja. É isso que o Senhor Jesus faz conosco. Paulo não estava falando de teoria, ele estava falando de algo que ele havia experimentado. Eu quero fazer uma pergunta para você responder no íntimo do seu coração: você já experimentou da graça do Senhor Jesus? Eu não estou falando aqui se você conhece toda a teologia reformada, se você conhece toda a Escritura, conhece a Bíblia no grego, no hebraico, eu não estou perguntando isso. Estou perguntando se você já teve uma experiência real e viva com Jesus Cristo ressurreto. Eu já falei isso em outros sermões, que existem duas maneiras de conhecermos o mel. Ou você sabe que o mel é doce, porque alguém te contou, teu amigo te contou. Agora tem uma outra maneira muito melhor, é saber que o mel é doce porque você provou. Ninguém te contou, ninguém falou, você experimentou da doçura do mel.
Só não vou falar tem sabor de mel aqui que vai pegar estranho, né? Você experimentou da graça do Senhor Jesus? Não basta conhecimento teórico, meus irmãos. Paulo não falava de teoria, ele falava de algo que ele havia vivenciado, experimentado, a graça do Senhor Jesus. E para encerrar, meus irmãos, uma igreja que caminha bem, é uma igreja que dá testemunho através das suas boas obras, e você vai ver isso do verso 2 até o verso 10, Paulo orienta os cristãos a praticarem as boas obras, fruto de um coração alcançado pela graça de Deus, boas obras motivadas pelo exemplo de Cristo, fundamentadas na Escritura, focadas na glória de Deus. E agora Paulo aqui, ele vai ser bem prático, ele vai orientar os cristãos daquela igreja em Creta. E repare você que Paulo, ele vai orientar 5 grupos de pessoas. Você vê Paulo falando aos anciãos, às anciãs, pode olhar aí, capítulo 2, jovens casadas, jovens como o próprio Tito, e os servos, os escravos. Aqui eu já aprendo uma coisa interessantíssima. A igreja de Deus é formada por pessoas de todas as idades, gente. A igreja de Deus não pode ser uma igreja só de idoso, como diz o pastor Arival, cheirando naftalina, mas também não pode ser uma igreja só de jovem. A igreja de Deus é diversa, tem que ter jovem, tem que ter idosos aqui, tem que ter a criançada, tem que ter os adolescentes. Essa é a igreja de Deus. E Paulo vai instruir esses grupos diferentes na igreja. Eu queria mencionar com vocês aqui essas instruções. Primeiro, instruções para os homens idosos. Então, você que é idoso, preste muita atenção aqui na instrução do apóstolo Paulo. Paulo diz que os homens idosos devem ser temperantes. Temperante é uma palavra que significa moderado nos seus gostos, nos seus hábitos, nos seus costumes. Depois, respeitáveis, que significa dignos de confiança. Tem a palavra também sensato, que aqui no contexto tem a ver com autodomínio. Homens de juízo maduro, que sabem se refrear, que sabem controlar os seus impulsos. Sadios na fé, ou seja, que seja um homem piedoso, que tem vida com Deus, vida de oração, vida de conhecimento da palavra do Senhor. Depois Paulo vai instruir as mulheres idosas. Cadê as idosas? Não precisa levantar a mão, não. Paulo fala para que elas sejam reverentes, ou seja, que elas se conduzam, que elas ajam refletindo santidade, refletindo o caráter do Senhor Jesus, que elas não sejam caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Paulo está falando aqui, vocês mulheres idosas, que vocês não façam acusações falsas, que vocês não espalhem fofocas, que vocês sejam equilibradas em seus hábitos. E a última aqui, para mim é a melhor. Mulheres idosas, que vocês instruam as mulheres mais jovens, casadas. Não é lindo na igreja de Deus você ver uma mulher, as irmãs da SAF aqui, instruindo as irmãs mais novas? Essa é a igreja de Deus. Não é criticando, que eu acho que às vezes o mais velho muitas vezes tem a tendência de criticar. Tem que ter paciência com os mais novos. Mas é instruindo à luz da palavra de Deus. Depois Paulo vai falar para jovens casadas, e a grande palavra aqui, a palavra-chave é a palavra amor, que as jovens casadas fluam o amor de Deus nos seus relacionamentos, no relacionamento com o marido, no relacionamento com os filhos, que elas tenham autocontrole, aqui é domínio próprio, que elas valorizem o lar, que elas amem o lar, que elas sejam bondosas, que elas sejam submissas aos seus próprios maridos. No verso 6, Paulo vai orientar aqui os jovens, dizendo para que os jovens vivam uma vida criteriosa. Qual que é o critério? O critério é a palavra de Deus. O critério é o evangelho do nosso Senhor Jesus. Depois Paulo vai se dirigir aos servos, verso 9 e verso 10. É bom a gente pontuar aqui, Paulo não está incentivando a escravidão. A ideia por trás do texto aqui é que na igreja do Senhor Jesus tem rico, tem pobre, tem escravo, tem senhor, tem de todo mundo. E Paulo está orientando todos os grupos que viviam ali
na sua época. E ele diz para os escravos que eles sejam obedientes na sua conduta, que eles não sejam respondões, ou seja, que eles tenham disposição aqui para obedecer, para amar, para servir. Paulo fala sobre não furtar, ou seja, que você seja digno de toda confiança. Esses princípios a gente pode aplicar no trabalho. Alguém que foi alcançado pelo Senhor Jesus vai obedecer, vai servir sem reclamar, porque uma coisa é você obedecer, outra coisa é obedecer sem reclamar. É fácil? É só pela ação do Senhor Jesus na nossa vida. Você nunca quis reclamar, não? Quando o chefe pediu alguma coisa que você não queria fazer, você quis reclamar. A graça do Senhor Jesus nos leva a servir, nos leva a ter uma disposição em amar. Irmãos queridos, para a gente finalizar, como é que eu devo combater os problemas que nos aparecem no meio da igreja e fora da igreja? Está aqui, verso 7. Primeiro, com exemplo. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. E segundo, com ensino, palavra de Deus. Paulo está falando com o seu testemunho. Você é a Bíblia que o ímpio lê. O ímpio muitas vezes não vai ler a Bíblia, ele vai avaliar o cristianismo a partir da sua vida. E Paulo está dizendo, olha, dê testemunho, para que as pessoas vejam a beleza do Evangelho, através de você, através da sua vida. Irmãos queridos, diante dessa palavra, gostaria de que você refletisse. Primeiro, como está a sua vida com Deus? O nosso Deus é o Deus de toda graça, de toda misericórdia. Que você possa se achegar a Ele, com fé e dizendo, Senhor, eu não quero conhecer o Senhor apenas de ouvir falar, mas sim porque eu quero ter uma experiência real, viva e verdadeira contigo.